Não muito tempo após, na verdade foi alguns meses, depois que o Senhor começou a falar para mim a grande mensagem da cruz. Ele me disse em 1988, ele disse: eu lhe mostrarei algumas coisas sobre o Espírito Santo que tu não conheces ainda. E eu me lembro pensando: Senhor, Ele é Deus, existem muitas coisas sobre Ele que eu não sei. Mas eu sabia que o Senhor estava falando sobre os problemas que viriam, o que iria acontecer. Foi 9 anos antes desta palavra vir, 9 longos anos. E isto precedeu uma declaração muito simples que o Senhor falou no meu coração e disse: a resposta que você busca está encontrada na cruz. A solução que você busca está encontrada na cruz. A resposta que você busca está encontrada somente na cruz. E enquanto esse dia memorável, quando ele fez o que ele disse para mim que ia fazer, estávamos no nosso programa de rádio, o Estudo na Palavra, e tínhamos um pequeno estúdio que é do outro lado da rua aqui. Eu chamava do quartinho da vassoura e do rodo. Mas, de qualquer forma, naquela manhã, mais ou menos 5 minutos antes de terminar o programa, o João Santiago estava gerenciando a estação naquela época. Aquela manhã em particular, o Espírito de Deus se moveu sobre mim. Eu nunca tive nada como isso acontecer antes na minha vida. E eu fiz esta declaração na rádio, que o Espírito Santo trabalha totalmente entre os parâmetros da cruz de Cristo. E ele não vai trabalhar fora desses parâmetros. E foi tudo o que eu disse. E eu pensei: de onde isto veio? Eu nunca li isto, nunca ouvi antes na minha vida. O Lauren Lawson estava sentado do outro lado da mesa de mim. E eu parei porque eu estava meio assustado. E o Lauren falou: você pode me dar um versículo bíblico para isto? E aí, instantaneamente eu pensei: como que eu posso dar? Porque eu tinha acabado de ouvir eu mesmo. Mas o Espírito Santo nunca deixa de dar uma resposta. Glória a Deus! Eu olhei para a minha Bíblia e estava aberta em Romanos 8. E o segundo versículo literalmente saltou das páginas. Pois a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus! Glória a Deus! O programa terminou alguns momentos mais tarde e enquanto eu estava saindo do estúdio, a presença de Deus veio sobre mim e eu parei. E ele disse: você se lembra quando eu te disse 9 anos atrás que eu iria lhe mostrar algumas coisas sobre o Espírito Santo que você não conhecia? Eu disse: é claro que eu lembro, Senhor. Ele disse: eu acabei de fazer. E ele continuou a abrir esta porta, daquele momento até agora. E nós começamos a ensinar o pouco que nós sabíamos, o livro de Romanos, e era o nosso texto. O livro de Romanos, para mim, ele é o mais importante da totalidade da palavra de Deus. Todo o livro no Antigo Testamento, todo o livro no Novo Testamento que fala, ele leva a Romanos. Tudo depois de Romanos leva de volta para este grande livro de Romanos. Interessante bastante, Paulo, quando ele escreveu, ele nunca tinha estado em Roma. Mas nós começamos a ensinar o pouco que sabíamos sobre aquilo. E eu fiz como eu queria fazer. Eu ensinava um assunto, por algumas semanas ia para o próximo assunto.
Nós tentamos fazer isto 3, 4 vezes e sempre voltávamos para a cruz. E naquela manhã eu estava saindo do prédio da administração, vindo para o estúdio. O Espírito de Deus veio sobre mim e disse: você vai fazer o que eu vou te pedir para fazer? E é ensinar sobre a cruz? Quando eu quero que você pare, eu vou te dizer. E até que eu te diga, continue pregando, continue ensinando. Isso foi mais de 20 anos atrás e ainda estamos ensinando. Agora o diabo, no meio disto tudo, Satanás vem como um anjo de luz. Ele pode soar muito convincente. E ele parece como Deus e soa como Deus. E ele começou a falar comigo. E foi como se fosse um peso nos meus ombros. Eu olho para trás agora e eu pensei, bem, por que eu não reconheci mais cedo? Mas eu não reconheci. E ele me falava assim: o que você está pregando e ensinando, somente algumas pessoas vão precisar. Quase todos os cristãos estão muito bem. Eles não precisam desta mensagem. Ele disse isso foi por semanas. E um domingo à noite na plataforma, o Doni estava pregando. E ele não estava pregando sobre a libertação dos filhos de Israel da prisão egípcia, mas ele mencionou aquilo. As palavras que Deus entregou para Moisés para Arão entregar para Faraó: deixe o meu povo ir. E quando ele disse aquilo, o Espírito do Senhor me cobriu e eu comecei a chorar. E o Senhor disse: o que você está ouvindo não é de mim, mas é do diabo. A verdade é que o meu povo, a minha igreja, e eu estou falando daqueles que amam a Deus, estão na mesma condição espiritual do que os filhos de Israel estavam debaixo de Faraó. Agora pense sobre isso. Escravizados debaixo de Faraó, escravizados a Faraó. Nós estávamos no Cairo, no Egito, um tempo atrás, e eles nos levaram no maior buraco na terra que eu tinha visto. Eu acho que era 100 vezes o tamanho desta igreja, e eu acho que centenas de pés de profundidade. E eu perguntei para o nosso guia egípcio, e ele disse: desta pedreira construímos as cidades de tesouro do Egito, 3.500, 4.000 anos atrás. E eu perguntei para ela assim: será que é possível que os filhos de Israel talvez trabalharam nesta pedreira porque eles construíram as cidades de tesouro do Egito? Ela olhou para mim e ela disse: irmão Swegert, não somente é possível, mas é muito provável que eles trabalharam. Isto é só uma anotação que não fala muita coisa, mas nós fomos para outro lugar naquele dia. De repente, carros e ônibus e motos e carros armados vieram contra nós de todos os lados. Eu estou falando, alguns dos soldados estavam armados. E eles apontaram suas armas contra nós. E eu virei para o meu guia egípcio, a mesma moça, e eu disse: o que está acontecendo aqui? Ela disse: eu não sei. Eu pensei: estamos em apuros. E ela disse: não diga nada, deixa eu falar com eles. E ela entrou em uma discussão e finalmente eles cumprimentaram minha mão
e foram embora. Eu perguntei, o que aconteceu? E ela disse, você acabou de voltar de Israel, e naquela pedreira que nós visitamos, está o maior depósito de munições no Egito. E pensaram que você foi enviado por Israel. Eu disse, eu fui. Oh, glória! Aleluia! O Senhor disse, o meu povo está na mesma condição dos filhos de Israel, que estavam debaixo da prisão egípcia. E só existe uma resposta. Não 10, nem 5, nem 2, só uma. E é Jesus Cristo e Ele crucificado. Jesus Cristo e Ele crucificado. Jesus Cristo e Ele crucificado. Número 1, nesta pequena mensagem. Jesus Cristo é a fonte de todas as coisas que recebemos de Deus. Você entende o que eu estou falando? É Jesus Cristo que é a fonte. E esta é a razão que Deus, o Senhor, disse quando orardes, comece, Pai nosso que estás nos céus, e então eu venho a ti em nome de Jesus Cristo. Ele disse, você vai pedir em meu nome, e eu darei para você. Ele é a fonte de todas as coisas que recebemos de Deus. Deixa eu te dar um pequeno exemplo. Eu escutei um padre católico falar isto. Ele, na verdade, aconteceu. Ele contou a história de algo que aconteceu. Algo incidental que nem foi para o jornal, mas é um exemplo perfeito da graça de Deus. Foi no período da Grande Depressão, em 1930. Metade dos trabalhadores americanos estavam sem emprego. As pessoas estavam lutando para colocar comida na mesa. E eu nasci no meio da depressão, em 1935. O meu pai e minha mãe eram produtos da depressão. E como eu já te falei várias vezes, a minha mãe e meu pai, eu nunca vi eles, antes de virem para Cristo, eu nunca vi eles beberem uma gota de álcool na vida. Eles nunca beberam nada, ponto final, de álcool ou bebida alcoólica. Mas não havia trabalho, não havia nada. E o meu pai, o pai do Jerry Lee Lewis e o pai do Mickey Gilley e outras pessoas estavam fazendo uísque clandestino. Alguns de vocês parecem que sabem do que eu estou falando. Uísque clandestino. E foi em abril de 1935. E de repente, os agentes do FBI vieram no meio da floresta com rifles e calibre 12 na mão e pararam meu pai e os outros. Isto não é uma situação muito fácil. E um daqueles agentes federais muito duros, com aquele rifle na mão, apontou para o meu pai e viu minha mãe, e ela estava lá. Não sei por qual razão. Eu sei por quê. Deus planejou. Eles não eram salvos, mas Deus protegeu você antes de você ser salvo. E ele olhou para minha mãe, que estava 9 meses grávida de mim. Ele olhou para o meu pai e ele disse, essa é a sua esposa? E ele disse sim. Esse é seu primeiro filho? Ele disse sim. Ele disse, filho, eu não quero te colocar na cadeia. Eu vou virar minhas costas por 1 minuto. E quando eu voltar, é melhor você não estar aqui.
se eles tivessem tentado para as Olimpíadas, o meu pai ia ganhar a medalha de ouro. E minha mãe também. Essa é a razão porque eu sou meio rápido às vezes, porque ela correu tão rápido, me carregando. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus pela sua misericórdia e a sua graça. E um dos empregados da cidade foi para o escritório do prefeito de Nova York. O prefeito Phil L. LaGuardia, chamavam ele da pequena flor. Ele sempre tinha uma florzinha no seu paletó. E ele disse: senhor prefeito, o juiz Smith está doente. E ele cuida de uma das 9 das cortes. E eu não sei quem colocar no lugar dele. Ele disse: eu vou pegar o juiz tal e tal. Ele disse: ele também não está aqui. Ele falou, todas as pessoas não podiam pensar em mais ninguém. Finalmente o prefeito disse: eu vou lá, eu sou um advogado e eu vou fazer, então eu vou para a corte 9. Não é nada muito sério. E ele entrou naquele dia, o prefeito Phil L. LaGuardia, e tomou a posição atrás daquele banco e usou aquele martelo para iniciar o tribunal, e trouxeram trombadinhas, prostitutas, ladrões. E de repente estava diante dele uma vozinha de cabelo branco. Ele olhou para ela e perguntou o que ela fez. E o dono do mercado se levantou e disse assim: senhor prefeito, ela tentou roubar um pedaço de pão da minha loja. E isso está acontecendo demais na minha loja e tem que parar. E eu estou acusando ela. Ele virou para aquela mulherzinha de cabelo branco e disse: você... Porque ela não parecia que ela era uma prisioneira, não era. Você tentou roubar um pedaço de pão? Ela disse: sim, sim, excelência. Por que você fez isto? E ela disse: o meu marido e o meu filho estão sem emprego por quase 1 ano. E meu netinho estava chorando de fome porque não tinha o que comer. E eu não tinha nada para oferecer para ele. E eu não podia aguentar mais escutar o choro dele, de fome. Ele disse: senhora, não tem uma escolha, a não ser te multar $3 ou te colocar 3 dias na cadeia. $3 naquela época como se fossem $50 hoje. Ela disse: eu não tenho dinheiro algum, Vossa Excelência. Então o policial pegou o braço dela e o prefeito parou ele e disse: espere. Ele buscou no chão, pegou o seu chapéu, chamou o policial e disse: passe esse chapéu na multidão, eu vou tirar uma oferta. Aleluia! E ele virou para aquele homem do mercado e falou assim: eu quero que você seja o primeiro a dar, e eu quero ver o dinheiro saindo de você. E passaram aquele chapéu, trouxeram de volta, jogaram naquela mesa, e ele contou $3, pagou a multa, haviam $24 de sobra. Ele disse: pegue e vá comprar comida para os seus filhos. Glória a Deus! Isto é a graça, isto é a graça. Nós somos culpados, entenda, nós éramos culpados. Mas Jesus Cristo pagou a nossa multa e deu para nós a vida eterna além disto. Glória a Deus. Em segundo lugar, não somente Ele é a fonte de todas as bênçãos.
Eu posso falar horas sobre isto. Quando você menciona Jesus Cristo aqui, muitas pessoas não salvas, eles vão dizer: bem, eu creio que ele era um bom homem. Ele era um homem carismático. Ele tinha o dom de cura. Mas eu não creio, na verdade, que ele era o Filho de Deus. Eu acho que ele estava enganado. Bem, como que você pode ser um bom homem e estar enganado ao mesmo tempo? Não, eles não querem admitir que ele é o Filho de Deus. Porque se eles admitirem, então eles sabem que irão ter que prestar contas a ele. E você vai prestar contas a ele agora como seu Salvador ou amanhã como seu juiz. Mas você vai prestar contas. Jesus Cristo, em segundo lugar, Jesus Cristo é a fonte e a cruz de Cristo é o meio pelo qual tudo é dado para nós. Agora pense sobre isso por um momento. Tudo que você tem de Deus foi comprado e pago por Jesus Cristo e a cruz do Calvário. Entenda isto. Você foi salvo por causa do que Jesus fez na cruz. Você foi batizado com o Espírito Santo por causa do que Jesus Cristo fez na cruz. Você é curado por causa do que Jesus Cristo fez na cruz. Você não é um bêbado hoje por causa do que Jesus Cristo fez na cruz. Você não está aqui como mendigo por causa do que Jesus Cristo fez por você na cruz. E a cruz é o meio, entenda isto. É aqui que a igreja tem problemas. Eles querem pensar que outras coisas são o meio. Não, não são. A cruz é o meio pelo qual todas as coisas são recebidas de Deus. Pagas por Jesus Cristo. Pagas pelo seu sangue derramado. Outro dia mesmo, não foi na nossa última viagem para Israel, mas foi uma antes disto. Nós viajamos a noite inteira e eu estava cansado. E nos pegaram em Tel Aviv, naquele aeroporto. E eles nos levaram até Jerusalém. Nós chegamos lá no horário do trânsito. E eu estava exausto. E eu tinha virado e olhei para o lado esquerdo. E eu olhei para Gólgota. Estava do outro lado da estrada que estávamos viajando. E eu tive um sentimento muito estranho. Naquele monte distante stood an old rugged cross, oh, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, where the dearest and the best for a world of lost sinners was slain. And I'll cherish that old rugged cross till my trophies at last I'll lay down. Well, I'm gonna cling to that old rugged cross, and I'll exchange it someday for a crown. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E lá na base daquela montanha existe um departamento de trânsito em cima do monte onde ele morreu. E a base, grandes ônibus diesel, ônibus da cidade, eles estavam entrando e saindo, e o primeiro pensamento que eu tive: isso não está certo, isso não deveria estar assim. Mas então eu creio que o Senhor falou comigo e disse: não, isso é exatamente como eu quero. Eu não vim para trazer um mausoléu
mas eu vim para trazer a vida, glória a Deus. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. A cruz é o meio. E número 3, a cruz de Cristo. E eis aqui a chave. Deve ser o objeto da sua fé. É onde a sua fé deve estar. Não enquanto às vezes você vem para a igreja em um ano, não quanto dinheiro você oferta, mas a sua fé. Você vê, a fé é algo muito estranho. Esta é a razão que os Estados Unidos da América... Agora, você vai ter que me perdoar, porque isto vai passar em mais de 100 países, mas eu ainda creio que o meu país é o maior país do mundo. Talvez você não concorde comigo, mas você tem o seu direito. Você vê, o capitalismo é bíblico. Quando você lê sobre os pesos, libras e talentos e a palavra de Deus, o capitalismo é bíblico porque exige a fé. Qualquer um aqui que tem um negócio, você tem fé que este negócio vai fazer dinheiro. Não há nada de errado com isso. Você tem fé e muitos não conseguem, outros sim. Eu me lembro a primeira vez que o Jeff Bezos, que começou o Amazon, eu não falo isso rudemente, mas ele não parecia muito inteligente. Mas ele é o homem mais rico na face da terra hoje. Então eu acho que eu estava errado. Mas ele tinha fé que ele poderia fazer o que ele fez. O Bill Gates teve fé. Eu posso criar um software de computador e mudar o mundo. E ele mudou. Mas não é o tipo de fé que Deus honra. Entendeu isto? E esta é a razão porque o socialismo ou o comunismo não funciona. Não vai funcionar. Eu não me importo qual é o país que tente. Não vai funcionar. Qual que é o nome daquela menina? A Renoa Jane? Jane Fonda, isto. Obrigado. Ele está no seu terno bonitinho, ele está pronto para ir embora. Ela disse: o comunismo funciona, o povo na Rússia só não sabe como fazer. Que estúpido. Não, não vai funcionar. O socialismo não vai funcionar. Deixa eu te falar. Os últimos 8 anos, fora este último ano, tentaram forçar esse país ao socialismo. Mas graças a Deus isso não aconteceu. Graças a Deus que não aconteceu.
E a América está de volta de novo. Glórias a Deus. Agora, tudo isso é fé. Deus criou este planeta e o universo na base da fé. Ele trouxe o mundo à existência do nada. Eu estava olhando para umas coisas outro dia. O Sol, ele é 1 milhão de vezes maior que o planeta Terra. O planeta Árticos é 1 milhão de vezes maior que o Sol. Vai ser necessário 20 bilhões de anos para ir ao redor 100 milhas por hora. E Deus que criou. A minha avó me ensinou, ela disse: Jimmy, Deus é um Deus grande, então peça coisas grandes, peça coisas grandes, peça coisas grandes. A sua fé deve estar em Cristo e o que Ele fez por você na cruz. Todas as manhãs, quando eu acordo e vou orar, uma das primeiras coisas que eu digo é: Senhor, a minha fé está em Ti, e o que o Senhor fez por mim na cruz não está em mim. O ego é o pior problema que o cristão tem. Esta é a razão porque Jesus disse: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Isto não quer dizer beba um chá gelado sem açúcar. Quer dizer que você deve entender que tudo que você precisa de Deus você não pode fazer. Você não pode fazer. Todos esses pregadores de autopromoção é um bando de besteira. Se você sabe o que besteira quer dizer, olha para o dicionário. Mas você coloca a sua fé em Cristo, e o que Cristo fez por você na cruz, e você mantém a sua fé lá, e eu te prometo o seguinte: vai demorar um período de tempo, não demorou o Espírito Santo nenhum tempo, mas vai demorar um tempo para nós entendermos, porque somos tão bagunçados. Você tem problemas que você nem sabe que tem, e eles estão alinhados para se mostrar para você. Eu me lembro que eu preguei uma reunião em Tyler, no Texas, eu e a Francis, o Doni, sei lá, tinha 3, 4 anos de idade. Foi uma boa reunião. Todas as noites, depois do culto, uma mocinha, e eu não falo isso rudemente, eu acho que ela era dessa altura e desse tamanho. Eu vou receber alguns e-mails por causa disso. E ela vinha para mim chorando. Irmão Swaggers, eu não sei como que eu vou vencer. Eu não sei se eu posso durar mais um dia. E eu orava que ela não durasse. Como aquela moça que me escreveu outro dia: eu não gosto de você, eu não gosto do meu marido, ele bebe. Eu falei: olha, se eu fosse seu marido eu beberia também. Eu não sei o que fazer. Eu orava por ela. Senhor, ajude esta irmã, abençoe-a, Senhor, dê para ela forças, e ela saia. Não, era pior do que isso. Isso aconteceu por uma semana. A última vez, olha, sempre depois do culto, ela vinha e a mesma coisa. Ela veio para mim desta vez: irmão Sueca, eu não sei o que eu vou fazer. Eu disse: cale a boca. Ela olhou para mim. Eu disse: mulher, você é uma filha de Deus. Você não tem que andar aí chorando com tudo que você tem.
Levante, endireite os seus ombros, levante sua cabeça e diga para o diabo: eu sou salva pelo sangue do Cordeiro, e não fique chorando mais. A boca dela ficou aberta. Eu disse: agora vai para casa. Você falou assim com ela? Eu falei. Eu fiquei envergonhado. Na manhã seguinte, nós estávamos na igreja, tínhamos uma sala lá na igreja, seja o que for, e o telefone tocou 9 da manhã. Eu atendi. Ela nem disse quem ela era. Ela falou assim: funcionou! Honestamente, eu pensei que ela estava falando que o telefone funcionou. Eu disse: quem é? Ela falou: irmão Swegert, funciona. Eu fui para casa a noite passada louvando a Deus. E ela disse: eu dormi como um bebê a noite inteira. Funcionou, funcionou, funcionou. E aí, além de tudo, quando a sua fé está onde deve estar, em Cristo, e na cruz, e mantida em Cristo, e na cruz, e não permita que você seja atraído para aqui e para lá, algo que outro pregador falou, e não faça isso. Creia em Deus, o Espírito Santo que trabalha, como eu já falei para você, exclusivamente de acordo com o que Jesus fez na cruz. E Ele não vai trabalhar fora desses parâmetros. Ele não exige muita coisa. Ele só exige que a sua fé esteja aonde deve estar, em Cristo e Ele crucificado. É o que Paulo falou: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça anátema. É por isso que ele também disse, eu li para você: Deus me perdoe que eu me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual eu fui crucificado ao mundo e Ele para mim. É por isso que ele também disse, pois a pregação da cruz é para aqueles que perecem tolice, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É por isso que Paulo também disse, eu estou determinado a não conhecer nada entre vós a não ser Jesus Cristo e Ele crucificado. E é por isso que Jesus disse, eu não terminei um tempo atrás, se quiserdes vir após mim, neguem-se a si mesmo, tomem sua cruz diariamente e sigam-me. Você coloque a sua fé aonde deve estar, mantenha aonde deve estar, e o Espírito Santo, que é o único que pode te ajudar, Ele é o único que pode te dar o que você precisa. Entende isto? Eu não sei se eu deveria falar isto ou não. Não, eu não vou falar. Faça exatamente o que Cristo te disse para fazer. Negue-se a si mesmo. Tome a cruz diariamente. Agora deixa eu explicar isto. Eu não sei o que os discípulos pensaram quando Jesus disse isto.
A cruz foi a coisa mais terrível, horrenda, a forma de execução mais terrível que o mundo naquela época e qualquer época conhecia. Era terrível. Tão terrível que não dá nem para descrever. Quando ele disse, tome a sua cruz diariamente, a maioria dos cristãos entendem isto errado. Eles pensam que quanto mais você sofrer, mais santo você vai ficar. Não. Não é isto. Se você pensar assim, você está dizendo que Jesus não sofreu o suficiente. E ele tem que sofrer mais. Isto é uma blasfêmia. Temos que tomar cuidado para não fazermos coisas que vão insultar a Deus. E quando você tenta fazer o que você não pode fazer, e você sabe o que Jesus fez, você está insultando o Senhor. Louvado seja Deus. E se a sua fé está onde deve estar, e mantida aonde deve estar, o Espírito Santo vai te ajudar. E não há nada que ele não pode fazer. Ele é Deus. Nada que ele não pode fazer. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, Senhor, eu venho à tua presença, eu te amo e eu te adoro. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa se mover em cada coração e cada vida, cada alma que está aqui, para que possamos trabalhar e andar de acordo com a tua vontade. E, Senhor, pedimos tudo no poderoso e santo nome de Jesus. Amém e amém. Cumprimente quem está do seu lado no amor de Cristo. Well, victory ahead.